A gente começa esse bloco falando sobre a previsão do tempo para aquele produtor que se planeja fazer o plantio do milho safrinha ou aquele que já está com as lavouras no campo. O clima, por enquanto, tem favorecido o plantio na maior parte produtora do Brasil, com as chuvas que acontecem e garantem um bom resultado no campo. A preocupação dos produtores, no entanto, é de que essas chuvas cheguem ao fim. Se você se lembra bem, produtor, no ano passado foi justamente no início do outono que a seca chegou com mais força no Brasil e causou toda aquela perda de produtividade, resultando em uma quebra de safra a nível nacional. A Nadiara, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como que o clima deve se desenrolar nos próximos meses para o plantio do milho safrinha. Vamos ver. Sobre o centro-oeste do Brasil, de uma forma geral, tem chovido bem em grande parte das áreas produtoras de milho, segundo a safra. No entanto, é a chuva em excesso que tem provocado alguns problemas pontuais e também tem atrapalhado as atividades no campo, especialmente o avanço do plantio, que já está atrasado. Grande parte do estado de Mato Grosso e de Goiás estão com o solo saturado. O índice de umidade no solo chega a 100%. A mesma condição é observada aqui no leste de Mato Grosso do Sul. No centro e oeste de Mato Grosso do Sul é que a situação é crítica. Não tem chovido de forma regular e o índice de umidade no solo ainda está abaixo dos 10% em algumas áreas. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de chuva em quase todo o centro-oeste, só que ainda com maiores volumes aqui sobre o noroeste mato-grossense, onde a chuva ainda pode vir com forte intensidade, atrapalhando as atividades no campo. Nas demais regiões, as pancadas já serão um pouco mais irregulares e tendem a ocorrer alternadas com períodos mais longos de tempo seco. Teremos maiores períodos de sol e isso vai beneficiar as atividades no campo, especialmente o avanço do plantio do milho, segundo a safra. Em Mato Grosso do Sul é que a situação segue um pouco mais crítica, porque apesar da previsão de alguns episódios de chuva, são pancadas muito isoladas de baixos acumulados que não resolvem a situação crítica das áreas mais secas e também teremos altas temperaturas no estado, o que ainda deixa o solo cada vez mais seco. Os índices de umidade no solo então não conseguem se recuperar sobre essa região. Durante o segundo período, entre 20 e 24 agora de fevereiro, a chuva continua abrangente sobre o centro-oeste, mas ainda com volumes mais expressivos no noroeste de Mato Grosso. Nas demais áreas, as pancadas serão isoladas e de baixos volumes acumulados. Então, mantenha a umidade no solo nas áreas que já estão mais encharcadas, mas não são suficientes para recuperar os índices baixos no oeste de Mato Grosso do Sul. Até pelo menos o dia 1º do mês de março, a situação não muda muito. Chove sobre boa parte do centro-oeste, mas os maiores volumes seguem concentrados principalmente no norte e noroeste de Mato Grosso. Em relação à safra do ano passado, as expectativas neste ano são melhores. Enquanto no ano passado tínhamos a transição de um El Niño forte para uma neutralidade climática e isso atrapalhou muito as chuvas, ocasionando um corte mais cedo do que o previsto, neste ano estamos entrando numa neutralidade, mas viemos de um resfriamento, que indicava um laninha de fraca intensidade. Então o padrão climático é diferente e as chuvas devem se estender um pouco mais durante o outono, então garantindo mais umidade no solo para o bom desenvolvimento das lavouras de milho, segundo a safra.